Amigos da Odontologia, de volta a mais um Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Olha, a gente está chegando já ao episódio número 60 e realmente todos os assuntos que nós estamos abordando, eles têm relevância, eles têm uma grande importância dentro do cenário da odontologia. Com profissões afins, com especialidades, com entidades, com pessoas, com temas, com abordagens que são realmente muito significativas. E para isso eu estou com uma conselheira aqui que tem participado bastante do Odontocast, com muita autoridade, e pedir para que ela, Penélope Gotardo, nossa conselheira secretária, apresente os nossos convidados desse episódio, que vai falar sobre o capítulo 5 do Código de Ética Odontológica, que é o relacionamento entre a equipe de saúde. É isso, Penélope? Tudo bem? É isso, Marcelo, tudo bem? Mais um episódio aqui, com muita satisfação, muito prazer de estar podendo contribuir para a nossa classe, levando informação e conhecimento também para a classe odontológica. Isso. E quem está com a gente hoje? E hoje nós temos aqui um casal de dentistas, né, que há 31 anos, né, exercem essa profissão tão linda que a gente está aqui para mostrar e valorizar. Mas para apimentar, vou te dizer também, 31 anos de profissão, fora da faculdade, que a gente vai saber umas historinhas também de faculdade, entendeu? Uhum. Mas apresenta o currículo deles aí, por favor. Hoje está recheado, né? Está muito rico o nosso tema. Vamos falar sobre abordar, além da questão ética, né, de relacionamento, a questão também profissional e pessoal desse casal, que é a doutora Franci Laredo dos Santos Bezerra, que é cirurgiã dentista formada pela UFPA e especialista em endodontia também, né, doutora Franci? E o doutor Manuel Mauro Pereira Bezerra, também formado pela UFPA e implantodontista. Né? Ambos atuam em consultório particular, fazendo essa parte, né, clínica e das especialidades. E é isso que nós vamos abordar, essa relação. Sejam muito bem-vindos. Entre equipe de saúde e família também, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, Mauro, Franci. Fiquem à vontade, aqui é a nossa casa, tá? Nós vamos explorar um pouquinho de vocês, saber como é essa história de vocês, desse relacionamento, né, que vai desde casa até o consultório, passando pelas instituições. E muito obrigado pela presença de vocês em nome do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Faça as suas considerações iniciais, primeiro a dama, depois o cavalheiro, né? Por favor. Bom dia Penélope, Marcelo. Obrigada pelo convite, é uma honra, é um prazer poder sentar com vocês, conversar um pouquinho do que é essa relação de consultório, de casa, de profissional. Tenho uma irmã também que é dentista, uma que é médica, e a gente sempre faz... Uma tia também. Uma tia, né? Então, é uma família que tem muito dentista, muita gente da área de saúde, né? A sua história da odontologia começou cedo, né? Muito cedo, muito cedo. Então, eu espero que a gente tenha um bate-papo gostoso, produtivo, né? Que a gente consiga, digamos assim, chamar a atenção dos colegas, dos leigos que queiram saber um pouquinho mais, né, da odontologia através do CRO e que dentro da odontologia tem muito relacionamento de equipes de saúde entre irmãos, marido e mulher, pais e filhos. Sim. Né? Então, essas relações realmente a gente quer saber, porque dentro desse tipo de relação também existe ética, existe moral, existe dignidade. E aí o Mauro faz as suas considerações iniciais. Obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez esse momento oportuno de expor um pouco mais da nossa história. Já visto que a gente já tem um pouco de tempo, de experiência, tanto nessa relação profissional como na relação de família, e a história é bem interessante a partir de agora. Legal. Penélope, faça a sua primeira pergunta, que você está tão concentrada aí. Então, primeiro eu gostaria de saber, né, como é que começou essa história. Me disseram que foi da faculdade, e aí esse relacionamento, vamos começar pelo pessoal, depois a gente parte para o profissional. Isso. Okay. Mauro, por favor. Bom, a faculdade foi nosso encontro, né? A gente se conheceu ainda acadêmicos naquela situação de aula, e que a necessidade de estudar era inerente, né? A gente precisava aprender, o aprendizado lá fazia com que a gente desenvolvesse o melhor possível a nível de consultório, a nível de estágio, né? Vocês estagiaram aonde?
Eu estagiei no SESI, na Quintino. Na Quintino Bocaiúva. Também estagiei lá, mas eram horários diferentes. Isso, o meu era tarde e noite. O meu era tarde. Doutor Orivaldo Pontes. Orivaldo era o Antônio Carlos Garcia Carlos. E o Newton Barreira. Isso, exatamente. Um grande abraço a todos, Orivaldo, que está já em memória, mas o Totó e o Newton, grande abraço. Então, ali foi um aprendizado assim inigualável, né, com essa equipe de profissionais de alto nível de conhecimento. E nós estudávamos juntos e tentávamos organizar nosso aprendizado estudando também na casa dela, né? Sempre aquela busca pelas matérias, e ela tinha todas as matérias bem organizadas, tudo. Então foi por interesse, né? Um pouquinho, Uhum. O Marcelo chegou também a fazer isso, não foi, Marcelo? Pegar o caderninho todo organizado, todo bonitinho, não foi? Os meninos costumam fazer eu tinha uma vida que era com esporte e com a odontologia, né? Então eu vivia com futebol, com a odontologia. Precisava algumas vezes de pegar um caderno emprestado dele e tudo, mas vamos em frente. E o caderno da Franci era top. Era o melhor que tinha. Olha. A gente não tinha incontestável. Ele foi primeiro pelo caderno, né, Francisco? Foi. Ele avaliou. Primeiro pelo interesse, né? Pelo interesse, né? É verdade. Os interesses se somaram, é claro. Uma moça bonita, né? Sim. Então a gente se reunia na casa dela para estudar, assim como eu, outros colegas também iam lá. E a partir dali começou a relação de estudo, que foi amadurecendo cada vez mais, e a gente passou a ficar mais tempo juntos na faculdade, até que chegou o momento que uniu as duas situações, sentimental, né, e o interesse no aprendizado, no estudo, e nos tornamos grandes amigos. Sim, sim. E numa evolução disso tudo, passamos a namorar. Legal. Essa história eu prefiro que ela conte. Tu vais contar, mas eu lembro de uma história também que a gente, no encerramento de semestre, confinado a Luísio do Amaral Teixeira, que foi presidente do Conselho Regional de Odontologia também, faleceu dentro da função de presidente do Conselho. Então, foi um grande professor de prótese também. No encerramento, estavas com violão, já cantando, né, a Franci, nesse encerramento de semestre. Eu lembro bem disso, ficou bem registrado na minha cabeça. Não sei se tu lembra disso. Não lembro. Tá vendo? Eu lembro mais do que ela até. Não é teu marido, não, por favor. Cantando e encantando, né? A gente tinha o hábito de levar o violão para fazer nossas reuniões. E a faculdade de odontologia, como era uma faculdade mais distante do grande centro da UFPA, era meio isolada. Sim. A gente era o último pavilhão, não tinha o Betina ainda. Não tinha Betina, não tinha o hospital universitário, não tinha nada. Não. E eu levava o violão, colocava no carro, já com essa situação de pós-aula de fazer um happy hour, E aí tinha outros colegas que tocavam, né? Alguns colegas também, o Laí é um deles, e aí o Sérgio Martins, que também está em São Paulo, muito bom, também de violão, o Ayrton. Então nós fazíamos aquela resenha pós-aula que ficou marcada realmente, ali em frente à faculdade. Muito, muito interessante isso aí. Legal. Continua, por favor. Então nós começamos primeiro como amigos, né? Tínhamos amigos em comum e passamos a fazer as matérias muito juntas, né? Os blocos saíam, a classificação, que a gente se matriculava por classificação, né? Não é como hoje em dia, que já pega tudo prontinho, né? E tentando pegar as matérias mais próximos junto, tentando fazer. E aí nós começamos a namorar na faculdade. E ficou aquele casal, né? Marcante, da turma. Casal 20. Isso, ficou como o casal da turma. Estavam sempre juntos. Né, lembro que quando nós fomos montar a comissão de formatura, né, todo mundo queria que nós fôssemos os que fossem apresentar digamos assim, a missa, né, queria que nós fôssemos orador, e depois nós decidimos que seria um outro colega nosso, o Gilson, né, que foi o orador. Então eles queriam muito que a gente fizesse essas coisas junto por ser o casal. Uma referência, né? De casal. De casal, né? Mas... Deixa eu fazer uma pergunta que procede agora. Hoje vocês trabalham em equipe dentro do consultório. Na faculdade você já trabalhava em dupla? A dupla eram vocês dois? Algumas matérias sim, né? Outras não. Outra eu fazia com
as amigas mais próximas, então né? vocês também já traziam isso de trabalhar em equipe desde a faculdade, com Sim. ética, Sim. com a questão toda de fazer um trabalho em conjunto em benefício daquele paciente. Correto. Exatamente. E a pós-graduação foi pensada também no casamento? Em casais, especialidades? Não. Ou cada um com a sua afinidade? Quando nós nos formamos, né, e nós ficamos trabalhando em clínica e o Mauro entrou no serviço militar obrigatório. Sim, o Mauro foi da Marinha, né? Foi da Marinha. Franci também? Fui da Marinha também, nós somos contemporâneas de Marinha. Sim. E quando ele foi para Manaus, né, ele passou um tempo lá, pela Marinha, foi no período que nós nos casamos e fomos morar para lá. Não tínhamos especialidade, né? Conhecia isso, nessa época a gente ficou afastado. Não tínhamos especialidade nessa época, trabalhávamos com clínica geral mesmo, né? E aí quando nós fomos para Manaus, né, ele estava na Marinha e eu comecei a trabalhar em clínicas lá. Quando nós saímos da Marinha, nós recebemos uma proposta para trabalhar em Santa Isabel do Rio Negro, próximo a São Gabriel da Cachoeira, próximo da Venezuela, né? Então a gente resolveu trabalhar lá, né, onde a gente trabalhava muito com Yanomamis. População indígena. Muita população indígena lá, afastado. Né? Fomos mais pelo financeiro, porque quando ele saiu da Marinha, nós precisávamos ter, digamos assim, um capital para poder montar o consultório, né? Sim. Apesar de, digamos assim, da gente ter parentes, a gente queria ter um cantinho nosso, um consultório nosso, né? Estruturado do nosso jeito. E aí nós fomos para lá justamente por conta dessa condição financeira. E aí nós ficamos lá, né? Passamos 1 ano e meio em Manaus, nesse período que ele foi da Marinha, mais o tempo que a gente ficou lá. E aí a gente conseguiu guardar um dinheirinho e foi que nós montamos o nosso consultório. Nessa volta, né, foi que a gente já começou a pensar na especialização. Foi quando eu entrei na Marinha. E na Marinha, né, fazendo o atendimento lá, eu resolvi fazer endodontia. Aí foi quando eu fui me especializar. Quem se especializou primeiro fui eu, né? E depois que eu terminei a especialização, que a gente se estruturou um pouquinho mais, o Mauro foi fazer implante, né? Se especializar em implante, só que ele fazia fora. O Mauro fez pério primeiro, não foi? Não, eu fiz direcionado para implante. Atualizações, curso de atualizações, sempre manteve as áreas correlatas à implantodontia. Sim. Dentro desse universo que vocês viveram da academia para depois a formação profissional, a entrada na instituição da Marinha, as especializações, a odontologia daquela época para a odontologia de hoje, endodontia não tinha rotatório, não tinha localizador apical, era uma outra história, né? Essa evolução da implantodontia que entrou aqui no início da década de 90, vocês se formaram ali em 93, eu também formei em 93, mas a implantodontia estava entrando aqui e hoje a implantodontia é uma implantodontia totalmente diferente do que era em relação à questão óssea, a questão do próprio implante, componente protético e tudo. E dentro dessa situação toda, a evolução das especialidades de vocês ela foi muito grande, como da odontologia, e a de vocês também como equipe. Como foi esse afinamento de vocês durante essas 3 décadas que vocês estão juntos? Sempre deu certo essa... As divergências, as convergências de ideias, de até hoje tem divergência. Atitude. É difícil trabalhar em equipe, sendo Olha casal. Essa pergunta legal, né? Para ser respondida pelos dois. De cada vez. Pergunta de Enem. Botando eles em saia justa, né, Marcelo? Vou esperar a resposta dela para ver se encaixa. Na realidade, Marcelo, a gente sempre trabalhou muito assim, unido, né? Vendo o que era melhor para nós, né? Então, quando eu entrei na Marinha, a gente sentiu a necessidade, nós tínhamos um consultório só, que a gente revezava, né? Como a gente tinha... Olha, isso é um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe. Entendeu? E nós não tínhamos secretária também, né? Porque a gente ainda estava se estruturando, né? Montamos... A pouco que a gente tinha, nós compramos equipamento, reformamos lá onde nós estamos até hoje, né? Isso já aqui em Belém, aqui né? Em Belém. Você serviu aqui em Belém. Servi aqui em Belém. Tá. Né? O Mauro que serviu em Manaus. E então, quando nós resolvemos estruturar tudo,
né, nós vimos depois que nós tínhamos uma demanda e que nós precisaríamos de um outro consultório. E aí nós montamos um outro consultório e juntamente nesse mesmo período foi quando eu entrei na Marinha. Então eu ficava meio expediente no consultório e meio expediente na Marinha. E então ele ficava o tempo todo no consultório. E aí houve a necessidade da gente contratar uma pessoa para trabalhar com a gente, né? Para compor essa equipe, Isso, uma técnica mesmo, né? Então, com formação, por quê? Porque a gente não queria uma pessoa que não soubesse nada. Primeiro porque, digamos assim, a gente não tem tempo nem habilidade para ensinar tudo. A pessoa já tem que vir com alguma coisinha e aí você vai moldando conforme o consultório vai exigindo, coisa que né? É importante, né? Que é dentro dessa perspectiva de ter uma pessoa registrada no conselho, formada corretamente, que isso faz parte da ética profissional, dentro do nosso código de ética. Logo no começo não havia necessidade, né, Marcelo, de ser registrado no conselho, né? Porque nós tivemos sempre secretário, né? Nós deixamos de ter secretário praticamente depois da pandemia por alguns motivos lá e depois a gente se adaptou com a pandemia a trabalhar sem secretário. Assim como é bom trabalhar com secretário, também é ruim. Porque fica dependendo. E, por exemplo, a gente observava, por exemplo, às vezes em relato de paciente, que determinados horários a secretária não quer marcar. E às vezes é bom para o paciente, é bom para você, porque você pode atender, né, melhora até o seu atendimento, porque você não está fechado naquele horário apertado, mas a secretária não quer. Então, assim como ela te ajuda muito, tem horas que você vê que... São particularidades de cada um. Isso. Então, a gente montou 2 consultórios e aí ficou trabalhando. O Mauro foi fazer a especialização dele, né? E eu fui me afastando um pouquinho da endodontia, porque as pessoas, com a evolução da odontologia, a endodontia é uma das especialidades que quase ninguém quer fazer, Marcelo. Na necessidade. Só numa necessidade. Você trabalha com dor, você elimina a dor do paciente, você coloca um curativo, você põe uma medicação e o paciente some. Então, você nunca consegue concluir um atendimento endodôntico assim, perfeito. Raríssimas vezes. Aí isso foi me afastando um pouquinho. E aí eu fui ficando mais na parte clínica, mais na parte de dentística, de isso estética. É uma visão pessoal tua, né? Minha. Da tua carteira de cliente. Dentro da minha experiência que eu tenho, né? Assim como a minha turma, né? Que nós fizemos fiz federal, especialização na federal, né? O meu orientador, né, era o Oscar, foi o Oscar, né, na minha monografia, e da turma de 12, eu acho que hoje se tem 4 que são endodontistas, é muito. Mas isso é importante a gente falar com uma certa prudência e critério pelo seguinte, a evolução da odontologia em tecnologia e informação e das especialidades, houve um encolhimento de algumas especialidades, como a odontopediatria, como a endodontia, como a dentística. Né? Não é que elas não funcionem, porque elas estão cada vez melhor. A forma de abordar uma criança, trabalhar num canal que você sabe onde é exatamente tem microscopia hoje em dia, né? Entendeu? Muita coisa mudou. Então, talvez essa situação que tu estás abordando pra gente é que não estava para o perfil dos teus clientes. Sim, né? Pode ser isso também. Pra gente deixar bem claro, porque é uma informação que a endodontia não presta, mas não. A endodontista é excelente. Excelente, né? Ela melhorou muito, evoluiu muito. Mas para ti, naquele momento, não estava dando certo a questão dos teus pacientes. E aí tu vais para a área estética. Exatamente. Ok, exatamente, continua, né? E aí, nesse período aí, passei a fazer mais a parte estética, a parte clínica e também, né, começar a fazer a triagem dos pacientes que o Mauro precisaria. Que é um trabalho em equipe. Exatamente. Entendeu? Que além de ela ser a profissional de odontologia, também acabava secretariando ao consultório para servir aos dois. Isso. Correto. Entendeu? Nós temos no consultório, nós sempre tivemos 3 ou 4 colegas trabalhando com a gente, né? Então, a minha irmã também trabalha comigo, né? Que ela faz a parte de ortodontia. Então, ela tem os dias que ela vai lá para fazer a parte de ortodontia, mas nós já tivemos também periodontista, né? Que trabalhava com a gente. E isso é muito bom, porque faz com que o paciente, ele não saia ali da tua clínica, ali, né? Fica rodando ali dentro, então você consegue ter até um controle. Você fez o tratamento? Fez. Acompanhei, né?
Então, olha essa conversa aí. Ela foi fazer a triagem dos pacientes para botar esse cidadão aqui no caminho. Também. Lógico que isso é uma brincadeira que a gente está descontraindo e faz parte. Reconheço a importância do papel da Francisa no consultório. Então, a gente tem uma verdadeiro trabalho em equipe. Com certeza. Mas a gente tem sempre às vezes, não deveria ser assim, tinha que ser de outro jeito, e complicando, às vezes, até mesmo de levar problemas do consultório para casa. Isso é uma outra pergunta que a gente vai abordar lá na frente. Está muito relacionado, né? Mas eu digo assim que, de um modo geral, a gente consegue trabalhar bem, né? Por exemplo, esse negócio assim, tem ciúme porque atende algum paciente assim? Não tenho. Né? Se ele pode depois até explicar assim, não vou marcar porque eu acho que, tal hora, eu tenho que esticar um pouquinho mais o horário no consultório. Ele fica, e às vezes eu vou me embora para academia, eu vou fazer outras coisas, né? O período que eu engravidei, que eu tive que me afastar um pouquinho do consultório, né? Depois, quando voltei, que já era mãe, que eu levava filho para o consultório, ficava com a minha sogra, que a minha sogra mora, né, na parte posterior do consultório. Então, são coisas assim que a gente vai vendo que a gente vai conseguindo conciliar e trabalhar de uma maneira que a gente consiga ter os dois lados, né, o profissional e o familiar, mas também não deixar que um interfira no outro, né? Agora, que a gente conversa muito em casa sobre problemas do consultório, conversa, às vezes coisas do consultório, a gente fala também. Não tem como separar, né? Não tem, totalmente. Não tem. Por mais que você diga, chegar em casa tem que deletar. Na realidade, a convivência de 24 horas por dia, 7 dias por semana, um mês, né? Isso. O ano inteiro e 3 décadas. Exatamente. Vocês só respiram vocês, né? Isso mesmo. Só que ela falou pra caramba. E aí? E a tua visão sobre essas divergências e convergências entre essa equipe? O que ela colocou ali foi tudo dentro daquilo que realmente do contexto que a gente tem no dia a dia, né? Nosso crescimento profissional ele foi muito dentro dessa relação que a gente buscou de interação. De discussão de caso clínico, diagnóstico, de plano de tratamento, prognóstico. Então, essa interação ela se faz ainda muito importante, né? Apesar do a segurança que tu precisa, te dá a segurança que ela precisa. Apesar do tempo que a gente tem, do tempo de formado, mas a gente discute casos ainda que são de extrema necessidade para cada paciente. Então, eu tenho meus casos, converso com ela, converso com o ortodontista para a gente chegar num consenso e trabalhar o planejamento de uma forma realmente otimizada. Agora, voltando um pouco do lado da história que ela contou, eu tenho ainda um fator que é importante, antes do consultório particular, que foi o trabalho que eu exerci através do atendimento nos interiores, quando meu primeiro emprego foi no Moju. Então, trabalhei muito voltado para aquelas comunidades mais distantes assim da cidade, do núcleo da cidade do Moju. E eu trabalhei em Kombi, trabalhava em locais que tinham que se deslocar através de embarcações, através de carroça de boi, porque a estrada era ruim para carro, então tinha que ir mesmo nas comunidades. Esse atendimento vem da odontologia que nós gostaríamos e prezamos sempre, desde hoje, levar a odontologia onde há necessidade. Isso acaba, Mauro, me corrija se eu estiver errada, ou se não for o seu caso, formando você um ser humano melhor, um profissional mais humanizado, Sim. porque você acaba lidando com muitas realidades, né? E quem já serviu também as Forças Armadas e a Marinha em especial, que leva a gente ao atendimento na população ribeirinha, em populações afastadas, populações que têm muito déficit, né, de atendimento odontológico. Então, acaba que isso você transporta para a vida profissional Sim. também, né? Como profissional e como ser humano também. Então, assim, a gente observa que a relação de vocês foi construída, né? E que só dá certo, porque nem todas dão certo, Verdade. né? Se tiver essa parceria mesmo, essa cumplicidade que a gente observa. E esse respeito mútuo e essa
E essa admiração, eu acho que também profissional. Né, Marcelo? Eu quero fazer uma pergunta para cada um. Uma passagem mais marcante profissional de uma situação em equipe da tua parte e da tua parte, que tenha marcado muito vocês, assim, com registro afetivo, uma memória afetiva dentro de uma situação. Se vocês não puderem responder agora, a gente pode deixar para a próxima, mas já comecem a pensar num momento que marcou muito vocês, para que vocês relatem isso, tá? Tem na cabeça algum momento rápido, assim, ó, pô, isso aqui me marcou muito quando eu estava num perrengue e aí a Francine me ajudou pra caramba nisso aqui, ou eu estava com um problemão no consultório e o Mauro me ajudou nisso aqui. Marcelo, eu lembro de quando nós morávamos em Santa Isabel do Rio Negro, né? É uma cidade extremamente pequena, né? O acesso... Com 5 mil habitantes. É muito pequeno. Nós morávamos na frente do campo de futebol, passava o campo de futebol, tinha o hospital, cemitério, na frente era o rio. A igreja e pronto. Pronto, era mais ou menos isso. E então, quando nós trabalhávamos lá, a gente trabalhava meio expediente. Eu meio expediente e o Mauro meio expediente. E uma das vezes, eu precisei atender o Yanomami. É muito difícil quando você não tem... Você não vem da faculdade com nenhuma... Expertise no assunto. Uma formação dessa. E eles são extremamente, assim, como é que a gente diz? Indóceis. Isso. Né? Por exemplo, no hospital, quando nós estávamos lá, eles dormiam em rede, eles não dormiam em cama. A comida deles era completamente diferente da comida do hospital. Era banana, era um peixe feito só na água e sal. E farinha. Farinha. Então, imagina você ter Uma que fazer diferente. um atendimento, né? Porque a higiene... Isso em povos isolados, né? Muito, muito. Por exemplo, eles chegavam lá, às vezes a gente tinha que fazer atendimento, e tu não sabia nada, nem falar. Nem falar. Não. Nem abordar. Então, esse trabalho que a gente fazemos lá, que eram eu e ele, de dentista só, é importante, porque você vê que a pessoa, você sai da faculdade com aquilo tudo que você quer pôr em prática, né? Uhum. E você se depara com uma situação que você não faz na faculdade. Você vai atender um Yanomami, você não conhece nem a língua dele, né? E aonde o Mauro te ajudou nisso? De certa maneira, ele sempre me ajudou, né, em dificuldades, tanto no consultório quanto lá, mas por questões assim, de abordagem, da gente conseguir colocar numa cadeira, porque eles só deitavam em rede. O médico ia consultar eles numa rede. Como é que um dentista vai consultar eles numa rede, Olha, né? Isso é um trabalho em equipe, é isso que eu quero explorar, entendeu? Porque quando a gente tem uma situação dessa, que não é comum, não, entre um casal dentista que forma uma equipe para atuar em conjunto, para atender um indígena isolado, é muito legal, é muito valioso esse tipo de informação, entendeu? Com certeza. Por favor, continue. Então, esse tipo de abordagem, você chegar, né? Por exemplo, antigamente a gente usava muito, né, roupa branca, tudo branco, né? Na época da faculdade, roupa branca, jaleco branco, então aquilo causa um impacto também, né? Ele não conhece, ele não está sabendo se você é dentista, se você é enfermeiro, né? Se você é um médico, você está ali, ele está no hospital, boa coisa não vai sair, né? Então, essa abordagem da gente chegar para poder ver o que se consegue fazer pelo menos um curativo, se precisa extrair um dente. Então, são essas passagens assim, que só era nós dois no atendimento, né? Que faz com que a gente fique pensando assim, como será que é hoje em dia, né? Mas, será que a pessoa... rapidinho, isso era consultório particular ou vocês estavam contratados da prefeitura? Contratados da prefeitura. Eles estavam no hospital. E o consultório odontológico era dentro do hospital. Então, quando precisava de algum atendimento, né, já estava tudo ali. Então, você fica imaginando assim, por exemplo, se fosse no consultório particular, a gente não teria, eu acho que, a mesmo cuidado, né? Porque você vai lá, aí já tem um apoio, eu digo, de equipe de um modo geral, não só de nós dois, né, que sempre trabalhamos junto, mas eu digo assim, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha uma pessoa que conseguia falar a língua dele. Então, são experiências que você vai vivendo que você diz assim mesmo, como é que é agora, né? Porque as pessoas saem, mas não vão para o interior, Marcelo. Né? Dificilmente elas vão para o interior, a não ser que elas sejam daquele local, recebam uma proposta muito boa, porque elas não vão. Antigamente a gente ia. A gente queria era trabalhar, a gente queria formar e trabalhar, né? Então, quer dizer, são coisas assim que marcaram. E isso marcou para mim, porque nova, num local diferente,
né? Eu tinha me formado em 93, isso era o que, 95? Qual era a experiência que eu tinha com indígena? Nada, na faculdade não tinha essa abordagem, né? Então, a gente chegou, a gente vai tratando, tem uma pessoa que faz, né, essa ponte, conversa, pergunta o que é, se só está doendo, se precisa extrair um dente, né? Muita coisa não pode ser feita, né? Então, mas pelo menos para aliviar a dor, para um atendimento assim, que você se sente importante de tirar, né? Imagina uma pessoa chegar com você, tô com dor, não consigo dormir, tô chorando, não sei o que eu faço, você vai lá com todo o teu conhecimento e consegue, né, resolver o problema. Então, para mim, é uma das coisas assim, que agora você falando rapidamente assim, é uma coisa que marcou. Tem uma né? memória afetiva desse Tem. trabalho de equipe, Isso. que ele te deu apoio e segurança para poder desenvolver o teu trabalho. O meu trabalho, dentro exatamente. do... Porque era no horário que eu estava lá, né? Porque tinha um período que o Mauro ficava e tinha outro período que eu ficava. E você não pode dizer não. Como é que você vai dizer não, né? Não tenho habilidade para atender um indígena. Não sei a língua dele. Não. Quem é que pode me ajudar? Quem é que consegue falar, né? E aí a gente vai de um jeitinho, conseguiu resolver. Eu acho que isso daí é bem interessante de falar. Isso né? foi um relato muito bacana, muito emocionante. Tem bem outras, marcante, né? Isso, tem outras coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Com outros atendimentos, mas esse em si eu achei que... Tu estás vendo como fugiu do script que eu não tinha colocado dessa forma e deu certo? E tu? Isso realmente que ela relatou é uma grande verdade. A gente teve dificuldade, nós tivemos dificuldade, porque a gente, pelo desconhecido, né, do assunto, tratar uma situação completamente adversa do que a gente estava acostumado. Mas esse foi o momento dela. Qual foi o teu momento? Justamente isso. A gente conseguiu fazer com que as coisas dessem certo. Para ti também esse momento foi um dos momentos mais marcantes que vocês viveram juntos. Começo de carreira profissional, com esse nível de conhecimento que nós não tínhamos, atender várias situações diferentes do que a gente estava acostumado na faculdade, isso nos tornou um pouco mais a gente teve que desprender um pouco mais de conhecimento, buscar um pouco mais de informação em relação à situação clínica do profissional, Acabou paciente. Unindo mais ainda o casal, né? Exatamente. Tá, então tu estás indo no vácuo dela, né? Não teve outra passagem. Não pensou, né, Marcelo? Essa aí, tá bom. Foi perfeito. Então vai, Penela, tu fiz uma pergunta, faz a outra agora. Então, é uma pergunta assim que a gente estava conversando sobre a nossa vida, né, odontologia. A gente respira odontologia também, né, Marcelo? A questão do conselho também não tem como. E eu estava falando nos bastidores, eu amo odontologia e não me arrependo de ter feito a odontologia, porque eu faço no consultório, no serviço público, hoje no conselho. E vocês? Depois de 30 anos de formado, mas uma larga experiência aí de todos também na área, no serviço público, no setor privado, o que vocês podem dizer para a classe assim, da experiência de vocês? Há algum arrependimento? E contem aí um pouquinho da experiência de vocês. Eu realmente não tenho arrependimento, né? Quando eu escolhi fazer odontologia, eu escolhi porque eu queria odontologia. Eu conhecia odontologia, né? Por ter... Teve influências, né? O Marcelo conhece a minha tia, que trabalhou junto com a tia dele também. Né? Então, eu tinha uma tia que era dentista, eu tinha primos, eu tinha já parentes já formados em odontologia. Então, eu já conhecia, já frequentava consultório. Eu queria aquilo, então eu fiz vestibular realmente voltado para a odontologia. O problema da gente não seria arrepender, né? Às vezes a gente fica achando que a gente poderia ter feito de maneira diferente. Ou até uma especialidade diferente, né? Nesse caso seria... Na verdade, sempre tem um se. Se eu tivesse feito isso, a gente nunca sabe. Exatamente. Mas eu... sou apaixonada pela odontologia. Quando eu fiz a especialização, que você vai conhecer assim mais profundamente, né, determinadas áreas, você vê o quanto é importante, quanto aquilo está relacionado com todo o teu corpo, né, com todo o teu bem-estar, e às vezes o paciente não valoriza, né, às vezes
acha que nós estamos fazendo, ou ganhando muito em cima daquilo, né? E a odontologia, ela é assim, você investe muito para você ter uma qualidade boa para oferecer para o paciente. Sim. Então, eu te confesso assim que arrependimento mesmo, eu acho que eu nunca falei assim, eu me arrependo de ter feito odontologia. Não. Só faria de maneira diferente algumas coisas eu faria Sim, diferente, sim. né? Por exemplo, a minha experiência em Santa Isabel do Rio Negro, né? Com os indígenas que nós passamos lá, né? Que a gente só viajava de avião porque não tinha outro acesso, né? A odontologia que me levou até lá, né? Senão eu não iria. Uma experiência riquíssima que vocês tiveram. Exatamente, né? Então, a Marinha, a própria Marinha me deu uma experiência, né? Amigos que eu tenho até hoje, né? Você sabe, né? Então, pessoas que a gente convive, grupos que a gente tem de WhatsApp que a gente fica falando as coisas. Então, tudo isso foi a odontologia que me deu. A casa onde eu moro, né? O marido, né? Os amigos, a maioria dos nossos amigos são amigos em comuns. Assim, né? o profissional ele não deveria pensar somente no retorno financeiro, né? Exato. Olha aí, só os valores que vocês agregaram. O trabalho de equipe de vocês vai muito além das 4 paredes do consultório. Exatamente. Porque quando ele externaliza, os amigos também são incomuns. Isso é um trabalho de equipe. É manter essas relações dentro e fora do consultório, entendeu? Então, assim, isso daí tem um valor muito diferente, porque são relações que vocês realmente conduziram para a profissão. Né? Eu não sei se nós fôssemos de profissões diferentes, se talvez daria muito certo, né? Porque tem coisas assim que às vezes eu chego com o Mauro e eu digo para ele assim, Mauro, como é que eu faço isso aqui? E a gente já tem muito tempo, né? E aí, vamos fazer tal curso. Ele disse, não, vai fazer esse curso porque eu acho que esse outro é melhor para mim. Então, você começa a ver que tem... Ao mesmo tempo que a gente consegue dividir as coisas, a gente está sempre unido, né? Unido. Estão somando, né? Sempre somando. Sempre né? somando. Né? E eu não sei se a gente fosse de profissões diferentes, se teria dado muito certo, porque eu ia pensar de um jeito, e eu ia querer fazer tal curso, viajar, né? Por exemplo, ele fez um curso de implante, ele passou 30 meses viajando. Então, você tem que conhecer, saber que né, demora, termina de atender na parte clínica, tem que lavar instrumental, guardar instrumental, essas coisas. Então, uma pessoa talvez que não fosse da área, talvez não entendesse, né? Mas eu digo assim que a odontologia para mim foi tudo, né? É tudo que eu tenho, né? Já estou, digamos assim, caminhando para... Digo para o Mauro, né, que quando as coisas começarem a ficar mais devagar, eu quero trabalhar meio expediente, outro expediente ficar só, fazendo o que eu gosto. Né? Os filhos encaminhados, né? E aí a gente vai trabalhando. Aí tu já estás assim falando para ele, né? Já tô falando. Você fica trabalhando, né? Que eu vou começar a me retirar. Aí não é um trabalho em equipe. Aí ela tá querendo desfalcar, né, Marcelo? Essa é a verdade. Mas olha, tem uma pergunta para fazer também que eu acho que é pertinente. Bom, vocês trabalharam no setor público, privado, institucional. Né? Cada um com as suas peculiaridades. Fomos da ABO, principalmente, foste tesoureiro da primeira gestão que eu estive na ABO. A gente também percorre essa trilha aí junto com vocês. Dentro desse universo, qual foi o ambiente que vocês mais se sentiram à vontade, se sentiram com satisfação plena? Eu estou falando que foram 3 ambientes, público, privado e institucional. Todos 3 vocês tiveram passagens marcantes. Mas para vocês, dos 3, qual seriam que vocês investiriam mais? Marcelo, eu vou falar sobre a minha experiência, porque, como nós conversamos anteriormente, eu passei pelo serviço público, né, na prefeitura. E na Marinha. E na Marinha Federal. E eu trabalhei dentro de situações bem diferentes, né? Bem contexto diferente. Então, na prefeitura, nós tivemos dificuldades em relação a algumas situações de equipamento, tivemos que montar uma estrutura para isso, a prefeitura não tinha. Imagina isso há 31 anos atrás. Lá em Santa Isabel. Lá em Moju. Em Moju, está falando já no Pará. Então, isso. Tivemos que montar uma estrutura para fazermos um atendimento de forma eficiente, né? Então, para você ter uma ideia, o equipamento de raio-x foi o primeiro daquela região ali que nós fazíamos em Odontia. Nós queríamos fazer um atendimento odontológico realmente que tivesse acessibilidade e o paciente pudesse ter uma melhor qualidade, né? Antigamente era só
só fazia a parte Nós viemos ainda mutilação. do final de uma odontologia raiz. Raiz, né? pronto. Onde nós fazíamos todos os procedimentos que a odontologia tinha relação. Correto. Né? Então, Exatamente. hoje, muitas vezes, a gente pergunta para um profissional que está nesse momento da odontologia de pulverização das especialidades, que ele só faz uma coisa. Isso. Né? Eu acho que de nós 4 aqui, como profissionais que somos aí 20, 30 anos de trabalho, antes de nós sermos especialistas e cada um evoluiu para a sua especialidade, eu fiz 3, Penélope tem 2, tu tens 1, ela tem 1, mas ainda assim nós nunca deixamos de ser generalistas. Isso, né? correto, exatamente. De pelo menos saber como eu posso indicar para um, para outro, o que eu não consegui fazer. E hoje a gente não tem essa percepção. Então, dentro desse universo que tu estás falando, que tu foste lá em Moju, no interior daqui do estado do Pará, para muitos que não conhecem, próximo de Abaeté, aqui, não é tão distante de Belém, 1h30, 2 horas de Belém também. Então, lá na década de 90, tinha uma precariedade muito grande no ensino, que foi o primeiro raio-x dessa região. Daquela região. Nós buscamos fazer uma odontologia, né, mais moderna, de vanguarda, e tratando o paciente para preservar aquela estrutura dental que já ia com a intenção de extrair, fazer a exodontia. Então, isso foi uma situação diferente, mas que ela te traz uma memória que tu não gostarias de voltar para ela. Não, aí vem a evolução, né? Eu espero que isso tenha evoluído para outros profissionais que conseguissem manter e evoluir aquela situação de atendimento. Mas nós solicitamos, junto à prefeitura, para que colocasse uma odontologia ali, que a gente pudesse fazer a melhor odontologia para aquela situação. Entendeu? Alguma situação em relação a... Você perguntou em relação a... Não foge a pergunta. Do institucional, do público, correto. Do privado, qual era o que tu investirias mais hoje com 30 anos de carreira? Correto. Aí saímos dessa situação da odontologia pública, fomos para a Marinha, né? Também tem uma outra diferenciação, mas já tem uma estrutura melhor. Nós trabalhávamos em navio hospital. Navio hospital já tem uma estrutura toda montada para atendimento em equipe médico, farmacêutico, odontologia. Equipe de saúde. Né? Equipe de saúde completa. Então, nós tínhamos um atendimento nas populações ribeirinhas lá da região do Amazonas, Solimões, os afluentes do rio Solimões, e nós fazemos esse atendimento dentro das comunidades. Nós íamos de helicóptero, íamos de lancha para aquela região. Também... Aí é que entra o diferencial. Ali não tinha o que fazer uma odontologia evoluída, né? Então era só extração e exodontia e um atendimento preventivo através de palestras. Basicamente isso aí. Talvez eu não tenha feito a pergunta de forma a ser interpretada como eu imaginei, mas é uma resposta que não há arrependimento. Vocês valeram pela experiência toda que vocês viram. O que eu quis dizer é o seguinte: hoje, com 30 anos de formado, a minha percepção, eu evolui para as instituições de classe. No privado, eu investi também bem pesado. No público, eu poderia ter feito um concurso para seguir carreira, para chegar no alto escalão de uma força armada ou de um tribunal de justiça como dentista de um órgão do judiciário que é muito bem remunerado também, né? Então, esse investimento que eu digo, tu achas que seria mais valioso para a tua carreira? Se seria investir na instituição de classe, seria investir no público através de um concurso bom, né? Porque tem muitos concursos que não são bons, porque no concurso que é bom, tu vai ser bem remunerado e ficar trabalhando um expediente de 6 horas. Sim. O que para nós também é um sonho, que nós trabalhamos 8, 10 horas por dia. É verdade. Não é? Então é essa pergunta que eu quis fazer, mas que a história de vocês evoluiu para isso, como a minha para a da Penélope para dela, dentro desse universo, mas porque nós podemos ser inspirações e passar essa mensagem de entenderem que há também o caminho público para que se invista em passar num concurso público bom, há o caminho da entidade de classe, há um caminho
do consultório privado a um caminho Da docência. da também. docência, de fazer um concurso público para a universidade ou para outra faculdade. Entendeu? É isso que eu quero dizer, que é a mensagem que eu quero passar. Que a história de vocês é linda, é rica, mas talvez vocês teriam mudado alguma coisa se tivessem tido a oportunidade ou essa visão lá atrás. Marcelo, no meu caso, eu acho que eu continuaria investindo no privado. Essa é a resposta que eu quero ouvir. Eu continuaria investindo no privado. Por quê? Porque é onde eu acho que eu posso me doar mais. Fazer o meu horário, fazer o curso que eu quero, a hora que eu quero. Tem o lado negativo? Tem. Tudo tem ônus e bônus. Porque o financeiro não vem na mesma proporção. Né? Quem é de odontologia sabe que você investe muito e o retorno não é, digamos o assim, que a gente gostaria, o que a gente gostaria que fosse, né? Mas o que é que eu digo? Assim, eu continuaria investindo no privado. Por quê? Hoje eu tenho pacientes fidelíssimos, né? Pacientes que, quando eu estava na época da pandemia, mandavam perguntar: doutora, a senhora está bem? A senhora está atendendo? Então, esse retorno você não tem no público. Perfeito. Entendeu? Você não tem no público. É lógico que você ter um salário, né, você se programar para ter o seu dinheiro, né, por um concurso tudo direitinho, naquele mês, é ótimo? Com certeza. Mas eu acho, no meu caso, né, eu tenho várias pessoas que acham que fazer concurso público é a solução para a odontologia, né? Atendo o que eu tenho que atender, vou me embora para casa, faço as outras coisas, está tudo bem. Pelo tempo que nós temos de odontologia, eu vejo que o privado é melhor. Para mim, foi melhor para mim. Não que eu tenha alcançado tudo aquilo que eu queria, mas poderia ter feito algumas coisas diferentes? Poderia. Mas continuaria investindo no privado. Hoje as pessoas não querem montar consultório, Marcelo. Elas querem um consultório e divide. Me dá 2 horas de tal dia, de manhã, de tarde, e não, só faço isso, só faço aquilo. Então você não cria o teu nome. Agora tu respondeste a pergunta do jeito que eu queria. Vou voltar a pergunta para ti, tá? Com toda a experiência e com tudo que a gente conversou agora de uma outra forma, tu mudarias alguma coisa ou tu continuarias investindo também no privado? Então, Marcelo, o privado para mim foi uma válvula, né? Eu até cheguei a fazer um concurso público para a Polícia Militar logo que eu cheguei de Manaus, mas aí não foi aprovado, fiquei numa colocação que não fui chamado, né? Mas a partir daí eu disse assim, é isso que eu quero ter uma carreira, quero ter uma pessoa me coordenando ou eu quero ter uma vida independente? Eu optei pela vida independente. Sim. Eu optei, como a Franci falou, ter um horário que eu coordenasse, ter um momento que eu quisesse trabalhar, a hora que eu quisesse viajar, sem necessidade de ter que contactar, comunicar ninguém, entendeu? A não ser, claro, nossos pacientes. Sim. Mas eu acho que a independência profissional, para mim, eu investi nessa área porque eu me senti melhor, até para evoluir dentro daquilo que a odontologia precisa, eu buscando as informações através das especializações. Eu fiz fora, mas podia ter feito aqui. No momento não foi oportuno de fazer aqui em Belém. Mas o investimento foi para isso, para que fizéssemos uma odontologia de qualidade dentro do nosso consultório. Viu? Legal. Eu estou perguntando isso, eu estou provocando vocês, porque eu entendo que cada um tem o seu caminho. E vocês, dentro do caminho que vocês escolheram, vocês têm a vida maravilhosa que vocês levam, com todos os perrengues, com todas as problemáticas e solucionáticas, né? Sim. Mas eu que evoluí a minha vida profissional, eu fui para várias vertentes. Eu fui para o social, com o Sorriso de Ribeirinhos, fui para o público com a Prefeitura de Ananindeua, que eu sou concursado como a Penélope fui para o privado com o consultório e fui para as instituições com a BO e conselho. Então, assim, eu não mudaria nada na minha vida profissional, mas tem muitos colegas que, ao começar, eles não têm essa informação como não tinha. A gente simplesmente, a gente evoluiu, mas a gente nunca teve ninguém para dizer para a gente como seria, como né? seria a possibilidade de fazer um concurso público, de fazer a docência, de ir chegar à presidência de uma instituição de classe, entendeu? Porque
isso pra gente foi tudo muito jogado e a gente ou pegava ou largava. Exato. Correto. Né? E essa orientação é uma orientação que nós temos a responsabilidade de passar. Olha, um concurso público é bom se você fizer e fizer direito para uma boa instituição. O consultório privado também é sensacional. Poxa, mas um programa social que você faça também é legal. Professor, para você dar aula e ser muito bem remunerado e valorizado, e essa é a minha próxima pergunta para vocês. A tríade, conhecimento, valorização e reconhecimento profissional, ela tem que andar junta ou o que vale mais para vocês desses 3 fatores? Conhecimento, valorização e o reconhecimento profissional. O conhecimento da profissão, a valorização e o reconhecimento profissional. Necessariamente tem que estar juntos ou tem um deles que vale mais? É uma pergunta. É um tripé, né, Marcelo? Tirar um desequilibra. Porque não adianta você ser super valorizado, né? Porque às vezes tem, né? Mas a pessoa não tem o conhecimento. Às vezes tu tá aqui atrás, como a gente conhece, sabe que aquela pessoa não é capaz. Não é tudo aquilo que ela fala, mas ela tem um reconhecimento, entendeu? A mídia mostra, né? O consultório está sempre cheio, né? Aí você fica se perguntando a si mesmo, será que tá homogêneo isso? Tá equilibrado isso? Não tá. E acontece muito hoje em dia, né? Muitos Muito. colegas querem mais, assim, muita gente divulgando aí, às vezes, um trabalho que não é a realidade. Não é a realidade, exatamente. Por exemplo, eu no consultório, às vezes, as pessoas, doutora, a senhora deveria postar mais, deveria fazer mais coisas. Eu já acho que eu posto muito mais do que o Mauro, né? Mas eu posto assim, sutilmente. Vamos fazer uma cirurgia, às vezes um paciente que vai no consultório, doutora, posso? Pode. Mas eu acho assim que as pessoas falam muito e fazem pouco, né? E então fica naquela situação assim, quem não se mostra não é visto, né? E hoje em dia tudo é imagem, né? É antes e depois, né? Como estava, sei lá, mudou muito aquela odontologia raiz que a gente tinha, né? Do paciente chegar, de colocar ele na cadeira. Você está sentindo o quê? Qual a sua queixa? É isso, é aquilo? Tá, consigo fazer? Consigo. Não consigo? Encaminho, porque sempre teve, né, a especialidade para isso. Um tempo atrás agora, eu atendi uma paciente numa segunda-feira de manhã e ela tinha me dito que ela tinha passado o final de semana todo com dor. Foi numa emergência, 24 horas, né, de um plano nosso aqui. E a dentista que atendeu no plano, né, que tem um plantão 24 horas, justamente para aliviar a dor. Não colocou ela nem na cadeira do dentista. Sentada ela estava, ela conversou com a paciente, medicou e mandou a paciente que na segunda-feira procurasse o dentista dela. Como a paciente fez e voltou. E aí a paciente, com muita dor, porque ela não fez nada, nem olhou o dente, né, disse para ela, doutora, se fosse para eu ser medicada, eu teria ido na Unimed, porque eles dariam a medicação até lá no hospital. Isso desvaloriza muito a nossa profissão. Muito, Marcelo. O nosso profissional, melhor dizendo. Muito. E se a gente for prestar atenção, é isso, entende? Então, onde está o erro, né? A pessoa está numa emergência 24 horas, né? Para atender ali, né? Está sendo pago aquilo, porque é um plantão, né? E ela não põe nem o paciente na cadeira, né? Então, aí a paciente voltou, né? Foi embora para casa, deu o recado que ela tinha que dar. E quando foi na segunda-feira, ela comentou comigo, doutora, se eu soubesse, eu teria passado uma mensagem para a senhora, né? Então isso desvaloriza muito a gente, Marcelo, porque as pessoas já não fazem aquela odontologia mesmo, né? E só vão reconhecer se valorizar, né? Exato. Mauro, exato. Eu vou de novo, viu, Penélope? A gente sempre descontrai, mas a gente tem que dar uma sacudida, né? Ela disse que ela não queria vir. Já viu o que ela falou? É verdade. Ó, eu vou dizer só uma coisa. Sabe há quanto tempo a gente está conversando? Quase 1 hora. São 50 minutos. É muita coisa. Tá bom? Tu sentiste alguma coisa? Nada. Agora eu quero saber, da tríade, tem alguma coisa mais importante ou tu achas que tem que trabalhar em acordo? Reforçando as colocações da Francine.
é a tríade, esse pilar que ela Bem colocou. que eu tô tentando Não, tirar. é um sincronismo, porque Ainda não entendeste que aqui há uma relação sempre vai existir Tá muito vendo? forte. concordâncias. Eu né? tenho que concordar Lógico. com ela. Mas ela falou, é a realidade, é aquilo que se sustenta Eles realmente. se complementam, Marcelo. A conclusão E de vocês tudo. estão vendo de onde vem essa minha base Lógico. de com sustentação. certeza. Ela fala mais, ela se expressiona Relacionamento em mais. equipe, né? Isso. Relacionamento em equipe. Então, essa tríade realmente ela tem que andar em sincronismo. Não tem uma sem a outra. Senão você não sai um profissional realmente capacitado com o grau de conhecimento que o mercado exige, que o seu paciente necessita, né? Legal. Penélope, o ponto tá chamando. Tá na hora. Tá na hora. Não vai dizer, Vai fazer, né? Poxa, que pena, né? Ó, Mas- a gente faz sempre assim, tá? A gente faz o encerramento com as considerações finais da Penélope, depois a tua, Franci, depois o Mauro, depois a minha. Quando vocês forem fazer as considerações, vocês pegaram o conselho durante esses 30 anos, Sim. vocês viram as atuações do conselho, vocês viram um período de intervenção, vocês viram um período de pandemia, e vocês estão vendo o período que a gente está vivendo pós-pandemia. Eu queria um relato breve de vocês, coisa rápida, vocês têm que falar de 45 segundos sobre tudo isso. Depois, olha para essa câmera e faz o convite para assistirem o Odontocast no canal do YouTube do Conselho Regional de Odontologia do Pará. É coisa rápida. Penélope, suas considerações finais. Então, hoje nós trouxemos esse casal maravilhoso aqui, né, para começar, para conversar um pouco sobre o relacionamento, né, Capítulo 5 do Código de Ética Odontológica, né? Relacionamento em equipe. em equipe. E nós vimos aqui a verdadeira equipe, né, que é esse casal que, desde muito cedo, desde a formação deles, a graduação, já estabeleceram essa parceria, né, essa parceria pessoal, como casal e como profissional. Contaram as histórias deles aqui, foi muito enriquecedor e, assim, a sensação que eu tenho é que tudo valeu a pena, apesar dos pesares. Sim. Que em todo relacionamento, seja profissional, seja casual, seja de marido e mulher, nem tudo são flores, mas que no final das contas, quando a gente vai pesar tudo, o importante é que dê sempre um saldo positivo, e é isso que a gente observa. Então, eu gostaria de agradecer a vocês e a participação, o aceite de vocês aqui, para a gente trazer uma discussão também descontraída, né, Marcelo? Né? Fugir um pouco da parte técnica também da odontologia. Mas falando de ética e falando do Código de Ética, Isso, né? E com de odontologia. E mostrar que vale a pena a odontologia, que vale a pena investir, que vale a pena ter esse dia a dia voltado para a odontologia. Muito obrigada, Franci. Foi muito bom saber um pouquinho mais da história de vocês. Mauro, um prazer muito grande também tê-los aqui. E saibam que o Conselho Regional de Odontologia está de portas abertas para vocês. Obrigada, Penélope. Doutora Franci, suas considerações finais. Bom, como eu falei no começo, né? Um prazer, né? O Marcelo comentou aqui, na realidade, eu falei para esse Marcelo, não vou, né? Eu vou falar o quê? Né? Me dá, Tenho quase nada para falar, né? Me dá um norte das coisas. Ele colocou bem em caixa alta, assim, calma, né? Ele mandou uma mensagem para mim, calma, né? E aí eu falei para o Mauro, eu não vou. Mandei mensagem, aí ficava mandando mensagem para ele. Ele disse, te acalma, que vai ser um bate-papo legal, leve, né? Para a gente conversar alguns assuntos. E muito obrigada, né? Eu acho que o Odontocast ele está trazendo para nós profissionais essa aproximação com o conselho, né? Porque foge o conselho tradicional, né? Daquele que você paga as coisas, o conselho cobra e tem que fiscalizar isso, aquilo. Não, você está conhecendo um pouquinho, sabe? Aproximando. Nós somos amigos há muitos anos, né? Do Marcelo. Então, já vem, eu acho que da mesma época que a gente tem de casada, é o tempo que a gente conhece o Marcelo, né? Um pouco mais afastado, um pouquinho mais junto. E eu vejo que o conselho ele tem uma outra cara, né? Ele tem uma outra cara. Eu acho o trabalho de vocês extremamente importante, né? Parabéns pelo trabalho, porque não é fácil,
A gente que está aqui nos bastidores, a gente sabe de algumas coisas, a gente vê que é difícil, né? O Mauro trabalhou com o Marcelo na ABO, então esse trabalho de entidade de classe ele é difícil. Você não agrada, né? Você é mal visto, você quer ser o melhor, né? Você não pode ir contra o outro colega. Então, eu desejo sucesso. A hora que você... Ele sabe disso, né? Quando ele precisa de alguma coisa, a gente sempre conversa. Então, a hora que ele precisar, estamos à disposição, né? Obrigada pelo convite, que quase que não aceita, ele ficou insistindo muito. Isso é sinal de que ele não desiste de um colega, né? Não desiste de um colega. E parabéns, queridos, tá? Obrigado. É isso. Marão. Amigo, é interessante como isso foi realmente fortalecedor para nós, né? E para a classe um pouco dessas informações que nós conseguimos passar. E eu agradeço, eu me senti muito honrado pelo convite. Existem centenas de colegas que podiam estar Quase aqui. 13 mil. Pois é, podiam estar aqui com esse propósito de expressar sua história, sua história profissional, pessoal. E aí eu sou muito grato por ser lembrado. Muito obrigado. Fico muito feliz de saber que vocês estão dando uma roupagem nova ao Conselho. Isso enriquece muito a importância do Conselho, apesar da gente ter perdido muito em ensino de ter trazido professores e conhecimento que a gente precisa, das entidades como um todo, porque vocês estão buscando resgatar a imagem e a importância que o Conselho exerce na sociedade. Muito obrigado por isso. Convido o pessoal para assistir. Olha lá na câmera. Bom, o Odontocast é uma forma de expor aquilo que a odontologia evoluiu e precisa evoluir mais ainda. E eu convido a todos que vão buscar um pouco mais de conhecimento, de informação, procurem um Odontocast pelo YouTube e vocês terão bastante informações lá que vão lhe ajudar no seu dia a dia. Legal. Vamos passar para vocês o Manual de Práticas Odontológicas, que foi feito em parceria com a OAB. Obrigado. Nossa Bíblia de bolso aí, o nosso Código de Ética Odontológica. Obrigado. A revista Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo CFO, muito legal também. Muito obrigado. Obrigada. Tá? E a canequinha do Odontocast, que ela é uma lembrança, um mimo para que vocês levem e utilizem no dia a dia de vocês no consultório, tá? Dizendo para vocês da nossa felicidade de abordar um tema muito pertinente, que faz parte do nosso código de ética, como a gente já falou várias vezes no capítulo 5, que é o relacionamento entre a equipe de saúde em odontologia. Vocês são muito mais do que uma equipe de formação pessoal, mas vocês são também uma equipe de formação e atuação profissional dentro de um universo que é muito vasto, que nós não temos nem mensuração para dizer o quão isso aí é influente ou pode ser influente para outras pessoas que estão também iniciando uma caminhada ou já estão nessa caminhada. São informações que quem ouvir, quem vê, vai poder dizer assim, poxa, eu posso seguir esse caminho aqui, que deu certo para eles, pode dar certo para mim. Sim. Né? Agradecer a participação de vocês, agradecer a participação da Penélope, da nossa técnica do Gabriel com a Elissa, que faz o Estúdio Santos de Casa, que é aqui onde nós estamos. Dizer a todos que mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, e que sempre nós iremos abordar vários temas que possam somar com a nossa profissão. Então, o Conselho está muito atento, o Conselho ele tem muitos projetos que serão transformados em realidade de acordo com o tempo de Deus e que nós iremos estar aqui sempre fazendo o melhor que nós pudermos fazer. Obrigado a todos. Vão lá no YouTube do Conselho Regional de Odontologia do Pará e assistam o Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Até a próxima. Valeu, galera!